todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão e o 3º Congresso Internacional, organizado pela Sociedade Brasileira de Neurovisão e pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, no dia 11 de novembro de 2021, teremos a sessão 2, que falará sobre os distúrbios do processamento visual e estresse visual. Teremos 7 palestras até às 5 da tarde. Iniciaremos com uma palestra minha, com um artigo publicado sobre a função visual magnocelular na dislexia do desenvolvimento, deste na perimetria de frequência duplicada e nas habilidades motoras oculares. Serei seguido pela professora doutora Ana Carla Garcia, da Universidade Federal de Sergipe, que falará sobre a associação entre processamento temporal auditivo e visual na habilidade de leitura. Será seguida pela professora doutora Ana Isabel Arroiave, da Universidade de São Paulo, que falará sobre as lâminas espectrais, spectral relays, para crianças com dificuldades de leitura, função óculo-motora durante a leitura do teste de números. Haverá um pequeno intervalo de 20 minutos e retomaremos com a palestra da professora doutora Márcia Reis Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, que falará sobre o efeito das lâminas espectrais em parâmetros visuais e na habilidade de leitura. Revisão integrativa de 1980 a 2008. Será seguida pelo Matheus Barroso, do Centro Universitário de Adamantina, sobre a Síndrome de Irlen em debate, diagnóstico e o contexto de intervenção. Seguido pelo advogado Guilherme Farias, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sobre o reconhecimento jurídico da Síndrome de Irlen no modelo de direitos humanos de deficiência. E finalizaremos esta sessão 2 de hoje com a palestra do professor Dr. Ricardo Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, sobre a luz, os olhos, a visão em 2022, uma perspectiva biológica e sensorial. Então, desejo a todos um ótimo dia de congresso. Agora, iniciaremos a minha palestra sobre distúrbios de processamento visual. Olá, então vou dar início à sessão 2 do segundo dia do 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Iremos iniciar com o meu estudo sobre a função visual magnocelular na dislexia do desenvolvimento, deste na perimetria de frequência duplicada e nas habilidades motoras oculares. Esse trabalho teve como coautores a professora doutora Márcia Reis Guimarães, o professor Dr. Ricardo Queiroz Guimarães e a professora doutora Ângela Pinheiro. É um trabalho desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o Hospital de Olhos de Minas Gerais e desenvolvido durante o meu período de doutorado sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Esse trabalho foi publicado agora em 2021 nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, no volume 84, no eixo 5, com o apoio da CAPES, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Pessoal de Nível Superior, Brasil. Fazendo uma rápida introdução sobre as dificuldades de leitura, uma vez que a dislexia é uma dificuldade de leitura a nível neurológico, a gente pode distingui-la em diferentes níveis. Primeiro, os distúrbios do processamento visual, que agrega desde a retina até o córtex visual primário. Então, passando pelo corpo geniculado lateral, o colículo superior, o tronco encefálico e todas as regiões subcorticais envolvidas no processamento visual. A dislexia do desenvolvimento, ela é mais uma dificuldade na região parieto-occipital, giro fusiforme esquerdo, na Visual Word Form Area e nas regiões específicas para o reconhecimento das palavras envolvidas nessa parte visual, e também uma dificuldade da conexão dessa parte visual com a linguagem. Em verde se destaca tanto a parte da linguagem
oral nossa, tanto de compreensão quanto de produção da fala. Então, envolvendo essas regiões frontotemporal, principalmente a área de Wernicke e a área de Broca. Antes da alfabetização, toda essa parte em verde já tem de estar consolidada, né? A criança tem de ter um bom vocabulário para que se possa conectar, então, a parte visual com a parte da linguagem. Mas antes da informação visual chegar ao córtex visual para ser decifrado o código da nossa linguagem escrita, tem essa importante função visual que vamos falar agora durante toda essa palestra. Toda essa região envolvida na leitura, de forma neuronal, a gente pode distingui-la entre as vias do sistema magnocelular e as vias do sistema parvocelular. Então, essa é uma divisão retino-genículo-cortical. Começa na retina, passa pelo corpo geniculado lateral e vai até o córtex parietal. Esse sistema visual magnocelular, ele é o mais antigo de todos, é um sistema encontrado filogeneticamente mais antigo, sendo o sistema parvocelular de acuidade visual mais recente. No corpo geniculado lateral, como se pode ver aqui nas ilustrações inferiores, há uma divisão em camadas sucessivas onde a número 1 e a número 2 são principalmente de células magnocelulares e as camadas 3 a 6 são mais parvocelulares. Há uma diferença funcional muito grande entre esses dois sistemas, onde o sistema magnocelular estará mais envolvido com a percepção de movimento e o sistema parvocelular com a acuidade visual. Aqui é uma imagem do núcleo geniculado lateral talâmico. O núcleo geniculado lateral é essa saliência inferior no tálamo, onde vai, então, ter as aferências dos axônios do nervo óptico e a projeção para o córtex visual primário. Então, as teorias do déficit magnocelular na dislexia do desenvolvimento vai compreender uma dificuldade, principalmente no processamento temporal da informação visual, no controle da atenção visual, na localização da palavra, no controle dos movimentos oculares, no controle das sacadas horizontais sistemáticas e sequenciais, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ao longo de um texto, no reconhecimento rápido e preciso das sequências da letra em uma palavra, e na atividade ocular binocular coordenada. Então, são vários componentes do sistema magnocelular fundamentais para uma leitura proficiente. Aqui temos um artigo clássico de Palmer e Whitley, de 2001, onde eles verificaram com o uso do FDT, o Frequency Doubling Technology, que os participantes com dislexia do desenvolvimento, um número de 21 participantes, apresentou um desempenho pior na detecção desse contraste, desse equipamento temporal, do que o grupo controle. E essa diminuição dessa percepção de contraste ocorreu em todos os quadrantes da retina. Esse estudo iremos replicar nessa pesquisa atual. Então, o objetivo do nosso estudo foi verificar se participantes com dislexia do desenvolvimento, avaliados objetivamente por meio da perimetria de Frequency Doubling Technology e de rastreador ocular, apresentam déficits coerentes com uma disfunção magnocelular visual em comparação ao grupo controle pareado, concomitante a um sistema parvocelular preservado, né, com boa acuidade visual central. Então, o que nós temos? É um estudo analítico, clínico, controlado e retrospectivo, onde fizemos uma revisão de todos os registros de casos consecutivos atendidos de janeiro de 2007 a abril de 2018
atendidos no Departamento de Neurovisão do Hospital de Olhos de Minas Gerais. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Como critério de inclusão, além dos casos consecutivos encontrados no banco de dados do Departamento de Neurovisão, foi a inclusão de diagnóstico formal de dislexia do desenvolvimento com base em avaliações profissionais de acordo com o DSM-5. Boa acuidade visual binocular, então uma tabela de Snellen 20/20 ou melhor, e nenhuma comorbidade com outro transtorno. Assim como critério de exclusão, foram eliminados da amostra aqueles participantes com dislexia do desenvolvimento que possuíam comorbidade com outro transtorno do desenvolvimento, como TDAH e transtorno do espectro autista. Um diagnóstico informal de dislexia, um diagnóstico presumido pelos pais, profissionais de saúde ou professores de necessidades especiais, então a gente só se ateve aos diagnósticos formais com laudo. Idade superior a 25 anos, acuidade visual pior do que 20/30, a presença de daltonismo identificado pelo teste de Ishihara ou de Farnsworth, e uma compreensão de texto inferior a 60, né, onde nós tínhamos que garantir a compreensão do texto durante a leitura do rastreador ocular. Além dos equipamentos diretamente envolvidos no estudo deste artigo que estou apresentando, os participantes foram avaliados com diferentes instrumentos na clínica para a análise da visão de cores, da teste de taxa de leitura, o Optec 6500 para análise da sensibilidade ao contraste, percepção de profundidade e estereopsia, as forias, o FDT, que foi utilizado da Humphrey das ZEISS, também avaliada a aberrometria para identificação de aberrações de alta ordem e o autorrefratômetro. Bom, de início, o grupo controle foi composto por participantes com desenvolvimento típico, foram pareados tanto pelo tamanho amostral, por idade, por sexo, pela dominância ocular, direita ou esquerda, acuidade visual e compreensão de texto. Então, houve equivalência entre ambos os grupos nessas variáveis de controle, onde não houve diferença significativa entre os dois grupos, o que permite demonstrar que eles possuem uma acuidade no sistema parvocelular igual, assim como a parâmetros sociodemográficos. Utilizou-se, então, o Humphrey das ZEISS para análise desse campo visual periférico do Frequency Doubling Technology, para identificação do limiar de sensibilidade ao contraste ao longo de toda a retina. Esse limiar de sensibilidade ao contraste é a capacidade de se reconhecer pequenas diferenças de luminância ou diferenciar dois objetos, um do outro ou do fundo. Aqui nesse estímulo à direita, se pode ver que há 19 quadrantes de divisão na retina, onde é apresentado um estímulo rápido, de baixa frequência espacial, de apenas 0,25 círculos por grau, e de alta frequência temporal, de 25 Hz. O que deixa esse estímulo específico para a análise do sistema visual magnocelular. Também foi utilizado o rastreador ocular, no caso Visagraph 3, para análise da oculomotricidade, que possui esse óculos com infravermelho de alta precisão, com análise de 60 Hz, que nos permite verificar o número de fixações oculares, regressões, o alcance perceptual a cada fixação ocular, a direção correta, que tem que ser da esquerda para a direita, a duração de cada fixação, a taxa de leitura, a eficiência de leitura e a compreensão de texto.
Agora, nos resultados do artigo, verificamos que os participantes, então, com dislexia do desenvolvimento, avaliados por meio do Frequency Doubling Technology, apresentam um déficit na sensibilidade ao contraste significativo e com tamanho de efeito forte em comparação ao grupo controle. Aqui nós, tanto na tabela e ilustrado com um gráfico aqui à direita, verificamos que, independente do parâmetro utilizado, houve diferença entre os grupos. Verificamos, então, que houve um déficit em ambos os olhos, no olho esquerdo, no olho direito, no olho dominante, no olho não dominante, no melhor olho e no pior olho. Então, todas essas possibilidades de verificar a diferença no FDT, nós verificamos essa diferença saliente com forte tamanho de efeito. Com o resultado inferior, é claro que foi no pior olho, com menos 4,5 decibéis em comparação a menos 1,6 decibéis do grupo controle. Já o nosso estudo de referência, aquele do Palmer e Whitley de 2001, eles tinham encontrado um déficit no grupo de disléxicos de menos 5,01 decibéis, muito próximo do encontrado pelo nosso estudo de menos 4,5. Então, nós conseguimos replicar esse estudo com o trabalho de Palmer, que tinha 21 participantes com dislexia, e o nosso grupo com 63 participantes com dislexia. Agora com uma amostra brasileira, uma amostra nacional. Dando um passo além, então, desse artigo de 2001, de Palmer e Whitley, conseguimos replicar com sucesso essa dificuldade na percepção de movimento dos disléxicos, verificamos que, com o uso do rastreador ocular, que os disléxicos apresentam uma pior habilidade motor ocular e desempenho de leitura do que o grupo controle, onde foi identificado um maior número de fixações oculares para ler sem palavras, um maior número de regressões oculares, um menor span de reconhecimento, então menos informação processada a cada fixação ocular, uma menor taxa de leitura, então menos palavras lidas por minuto, e uma pior eficiência relativa, que é a união do número de fixações e regressões dividindo o número de palavras lidas por minuto, unificando, né, em um único parâmetro de eficiência relativa. Agora, com esse resultado, unindo os resultados do FDT com o do Eye Tracker, verificamos que houve uma correlação significante entre esses dois parâmetros, onde há uma correlação negativa entre a sensibilidade ao contraste no FDT com as habilidades motoras oculares. E essa correlação no artigo clássico de 2001 também foi verificada uma correlação entre o FDT e o atraso de leitura, que foi calculado como o número de anos de desvio entre a idade cronológica e a idade de leitura, com uma correlação moderada de menos 0,57 com o FDT. Ou seja, com crianças que têm maior atraso de leitura, têm maior proporcionalmente menos sensível à ilusão de duplicação da frequência espacial. Da mesma forma, para concluir os resultados do estudo, aqueles participantes com boa eficiência relativa de leitura, que eram 28 participantes com pontuação elevada de eficiência relativa, obtiveram um índice de FDT melhor do que aqueles participantes com baixa eficiência relativa, aqueles com pontuação menor. Então, uma diferença significante e moderada entre grupos, demonstrando fontes de evidência de validade externa de critério.
Então, concluindo, nosso estudo corrobora que, para parte dos participantes com dislexia do desenvolvimento, é possível identificar um déficit coerente com um sistema prejudicado magnocelular, que vai ocasionar um prejuízo nas habilidades motoras oculares, como sacadas frequentes e de pequena amplitude, fixações oculares instáveis, maior número de sacadas indesejadas, alto número de regressões oculares durante a leitura, atípico rastreamento ocular, com mais anomalias, menor controle da convergência voluntária, menor coordenação binocular, déficit nos movimentos de divergência e, é claro, né, um déficit na percepção de movimento. Aqui estão as referências do artigo. Nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre esse trabalho publicado nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Esse trabalho, ele então demonstra que há, de fato, uma dificuldade visual na dificuldade de leitura para muitas pessoas, que tem que ser investigado para que a intervenção seja mais eficiente. Então, dando sequência agora na sessão 2, apresento a professora doutora Ana Carla Garcia, da Universidade Federal de Sergipe, que possui graduação em fonoaudiologia pela PUC de Campinas, tem especialização na área de audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, com ênfase em saúde e educação pública, possui mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo, e doutorado sanduíche na Universidade de Montreal, no Canadá. Atualmente é professora no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de Sergipe. Irá apresentar o trabalho Associação entre Processamento Temporal Auditivo e Visual na Habilidade de Leitura, que foi um trabalho onde fui coautor e publicamos na revista Cefac. É um trabalho que deu sequência a um outro artigo na revista Folha Foniátrica e Logopédica, publicado em 2017. Então, agora, com a palavra, a professora doutora Ana Carla Garcia. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que eu registro aqui o meu agradecimento a cada um dos organizadores do Congresso. Parabenizo o presidente do Congresso, Dr. Douglas Araújo Vilhena, pela dedicação na promoção deste Congresso nacional e internacional em tempos tão difíceis para a pesquisa científica. Nesta sessão da tarde sobre distúrbios do processamento visual e estresse visual, o tema que eu trouxe é sobre um estudo da associação entre o processamento temporal auditivo e visual na habilidade de leitura. Eu estou professora na Universidade Federal de Sergipe e os coautores desse trabalho são aí de Belo Horizonte, Dr. Douglas de Araújo Vilhena, doutora Márcia Guimarães, doutora Ângela Pinheiro, e em São Paulo, doutora Tereza Momenson. Há 20 anos eu atuo como fonoaudióloga e uma grande demanda para diagnóstico diferencial dos encaminhamentos de dificuldades de leitura. Então, assim, nesses anos, uma grande demanda de encaminhamento para diagnóstico diferencial das dificuldades de leitura. E na fonoaudiologia, como em todas as áreas, nós sabemos que a contribuição interdisciplinar e translacional é fundamental, tanto para a pesquisa aplicada quanto para a prática clínica.
E a importância da integração sensorial, seja auditiva, visual, motora, para o desenvolvimento das habilidades de leitura. Nós sabemos que a leitura é um processo multissensorial e que durante sua realização, muitos processos estão envolvidos, desde a percepção visual, a associação viso-auditiva, a memória visual, a memória auditiva, o processamento fonológico, o movimento ocular, o reconhecimento auditivo, a expressão oral e processos verbais superiores. Um aspecto fundamental para a proficiência de leitura é o processamento do sequenciamento temporal da informação auditiva e visual, que facilita a formação da representação precisa na sequência dos sons e das letras em uma palavra. No início da minha graduação, se falava muito em dificuldade de leitura relacionada ao processamento fonológico. Já autores colocam que a dificuldade de leitura ela pode ter como causa um déficit no processamento visual temporal e não somente no processamento fonológico. Uma pobre consciência fonológica, ela pode ser o resultado de um déficit na provisão de entradas ortográficas nas regiões que mediam a correspondência grafema-fonema, devido a um déficit de processamento temporal geral que afeta todas as modalidades. Há autores que dizem que a noção de organização temporal é estabelecida pela compreensão da sucessão e periodicidade a partir das mudanças que ocorrem ao longo do tempo. É preciso definir o que é processamento auditivo temporal. Processamento, para se ver essa associação entre processamento auditivo temporal e processamento visual na habilidade de leitura. Então, é um autor que define como uma percepção do som ou da alteração do som dentro de um período de tempo restrito e definido. Pode ser definido como uma habilidade de perceber ou diferenciar estímulos que são apresentados em uma rápida sucessão. No processamento visual, há dados experimentais e clínicos que comprovaram que 75% dos portadores de déficit de leitura possuem alterações no processamento do sistema transitório magnocelular e que condições visuais como a luminância ambiental, brilho de papel impresso se correlacionam com a habilidade de leitura. O sistema magnocelular, ele tem sensibilidade para alta frequência temporal e espacial, para a movimentação dos objetos e são sensíveis a baixo contraste. Já o sistema parvocelular é sensível a baixa frequência temporal e a alta frequência espacial. Está mais envolvido na percepção dos detalhes dos estímulos visuais, inclusive na visão de cores. Neste estudo, nós utilizamos as 10 Early overlays, que são lâminas espectrais, são folhas de acetato transparente em diferentes tonalidades, utilizadas para melhorar o processamento visual durante tarefas de leitura de textos. Provém, segundo pesquisas, mais conforto visual, reduz o estresse visual e permite uma leitura prolongada. O objetivo desse estudo foi verificar se os alunos rastreados com alteração no processamento auditivo temporal possuem maior chance de apresentar distúrbio no processamento visual quando comparados aos seus pares com processamento auditivo normal. Participaram 68 leitores, sendo 53% meninos de 9 a 12 anos, a idade média ficou entre 11,2 anos. O local foi uma escola no interior de São Paulo, da rede estadual, participantes de 5º e 6º ano, e utilizamos como critério de exclusão a alteração no exame oftalmológico ou na avaliação audiológica completa. Os exames foram realizados no Serviço Integrado de Medicina do SUS e os testes de rastreamento em ambiente adequado da escola. Nós utilizamos como instrumento a escala perceptual de leitura, o IRBS, e foi utilizado a lâmina ideal com 2 screeners capacitadas com a metodologia para fazer esta seleção. Foram aplicados os questionários de dificuldade de leitura, desconforto e aplicado as provas.
O teste de taxa de leitura, o RRT, validado em português por Douglas e colaboradores, ele consta, aqui há um exemplo de uma lista, né, de palavras, são 15 palavras na horizontal, elas são em 10 linhas, e cada lista é lida em voz alta por 1 minuto e cronometrado. A primeira lista nós utilizamos a lâmina espectral ideal, que foi previamente selecionada. Aí, seguida por segunda e terceira lista sem a lâmina e a quarta com a lâmina novamente. Os resultados foram dados em número de palavras lidas por minuto e a porcentagem de ganho na taxa de leitura com a overlay. Para o teste de rastreamento do processamento temporal auditivo, foi utilizado o teste padrão de duração melódico. Na bateria, né, da avaliação comportamental do processamento auditivo, existem vários testes, mas aqui foi selecionado apenas um para esse rastreamento, que avalia a habilidade auditiva de ordenação temporal. Então, ele é constituído por tons musicais longos e curtos. Esses tons, eles são devidamente calibrados em ambiente acústico, já são comercializados e gravados, onde foram apresentados 10 sequências de 3 estímulos, de forma binaural a 50 decibéis, e o participante deveria verbalizar a sequência de tons ouvida. Por exemplo, 3 tons, tom longo, por exemplo, pi, curto, pi, longo, pi. E aí, vem essas 3 sequências de uma vez. Pi, pi, pi. E precisa a pessoa dizer longo, curto, longo. Então, segundo o padrão de normalidade para criança de 9 anos, é ter habilidade auditiva de ordenação temporal com 100% de acerto para esses 3 sons melódicos. Dos resultados, nós temos a seguinte demonstração. Os grupos divididos entre teste de padrão de duração normal e teste padrão de duração alterado, representado aqui azul, né, o teste padrão normal, e laranja, o padrão alterado. Dentre os participantes com padrão de duração normal, 42, o equivalente a 62%, e com ele alterado, 26, equivalente a 38%. Dos participantes com padrão de duração normal, 29% apresentaram uma melhora maior ou igual a 5% na taxa de leitura com o uso de overlay. Já com o teste padrão de duração alterado, 58% apresentaram uma melhora ou igual a 5% na taxa de leitura com as overlays. Dentro dos normais, nós vemos que 71% apresentaram uma melhora de menos 5% com as overlays. E no padrão alterado, né, 42% apresentaram uma taxa de melhora com as overlays. 62% apresentou um resultado normal, 38% alterado nessa habilidade de ordenação temporal. 29 a 58 da amostra apresentou ganhos de no mínimo maior ou igual a 5% na taxa de leitura com o uso da lâmina espectral ideal. As crianças com o teste padrão de duração alterado possuem 3 vezes mais chance de melhorar a taxa de leitura com overlay quando comparadas aos pares com o padrão de duração normal. Aqui nós temos as medidas estatísticas, né, da razão de chance, do teste Q quadrado e da significância. A conclusão que chegamos foi que mais crianças com alteração da ordenação temporal melhoraram a velocidade de leitura com o uso das lâminas espectrais. Ou seja, crianças com alteração do processamento auditivo temporal provavelmente possuem um déficit no processamento visual. Esses resultados se encontram coerentes com déficit no sistema magnocelular visual em disléxicos.
se faz cada vez mais importante avaliar essas habilidades que sustentam o aprendizado da leitura e dos distúrbios que podem afetar a sua proficiência. Então, nós verificamos que tanto o teste da taxa de leitura quanto o teste padrão de duração são recursos importantes na clínica para avaliação de alteração no processamento visual e auditivo, respectivamente. O teste de taxa de leitura, ele permite mensurar a velocidade de leitura com e sem a lâmina de forma rápida, simples e de baixo custo. No contexto dessas condições investigadas nessa pesquisa, se deve considerar o nível genético, a incidência na família, o nível cerebral, o déficit celular, o nível cognitivo, o déficit do processamento temporal, auditivo e visual, o nível de comportamento, dificuldade de leitura, soletração e escrita. Vale ressaltar que precisa se capacitar os profissionais da área da saúde e da educação para que eles consigam examinar todas as crianças em idade escolar, a fim de identificar e intervir o mais precocemente possível nas alterações do processamento visual e auditivo. Temos como perspectiva futura que o progresso da neurociências é real, é constante, e que temos aqui em um congresso, onde temos profissionais de engenharia, oftalmologia, direito, pedagogia, psicologia, linguística, arquitetura, entre outros, que tornar esses conhecimentos úteis para o maior número de pessoas. Eu, mais uma vez, agradeço a participação, eu deixo as referências disponíveis, o material, me coloco à disposição para questões futuras, e encerro aqui a minha breve apresentação. E espero que vocês realizem um evento destes no Nordeste. Sejam muito bem-vindos em Aracaju, em Sergipe. E desejo a todos um bom trabalho, boas pesquisas e espero um reencontro presencial em breve. Um abraço a todos, boa tarde. Muito obrigado, professora doutora Ana Carla Garcia, pela ótima apresentação. Agora, passo a palavra para a professora doutora Ana Isabel Arroiave, que falará sobre as lâminas espectrais para crianças com dificuldade de leitura, função oculomotora durante o teste de números. Professora doutora Ana Isabel, ela é bioengenheira pela Universidade de Antioquia, na Colômbia, possui doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo na área de engenharia biomédica. Então, com a palavra, professora doutora Ana Isabel. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Isabel Arroiave. Eu sou doutora pela Universidade de São Paulo, USP, e hoje vou apresentar o trabalho Lâminas espectrais para crianças com dificuldade de leitura, uma avaliação oculomotora durante a leitura do teste de números. O estresse visual, ou síndrome de Irlen, como também é conhecido, é um distúrbio do processamento visual caracterizado pela presença de distorções visoperceptuais ou desconforto durante a leitura. Como tratamento para essa condição, são utilizados os filtros espectrais, que podem vir em forma de lâminas coloridas transparentes ou de lentes. Esses filtros cortam uma faixa do espectro de luz visível a qual a pessoa é hipersensível, diminuindo ou eliminando as distorções e o desconforto. Para avaliar essa condição, é utilizado tanto na clínica como na pesquisa a tecnologia de rastreamento ocular,
Essa tecnologia utiliza sensores infravermelhos colocados ou em óculos ou junto na tela do computador para seguir a movimentação da pupila durante as tarefas de rastreamento. Essa tecnologia permite estimar parâmetros de movimentação ocular, tais como fixações, que são o número de pausas oculares numa leitura de esquerda para direita. Nessas fixações, o que acontece é a adquisição da informação, as regressões, que é o número de vezes que os olhos têm que voltar de direita para esquerda para fazer a readquisição da informação, e a taxa de leitura, que é a quantidade de itens lidos por minuto. Infelizmente, esse tipo de avaliação é feita quando já a criança apresenta algum tipo de dificuldade na leitura ou um desempenho escolar não satisfatório. Então, como realizar a avaliação do estresse visual e do efeito das lâminas espectrais em crianças com uma significativa dificuldade na leitura, que não conseguem ler nem textos simples ou que ainda não sabem ler? Bom, levando em consideração essa pergunta, o objetivo dessa pesquisa, então, é verificar se participantes sob o uso de lâminas espectrais melhoram os parâmetros de movimentação ocular na leitura do texto de números. Os números são símbolos que a gente aprende desde muito cedo e são poucos, do 0 ao 9. Isto quando comparadas à linha de base e ao grupo controle. Então, foi feito um estudo transversal retrospectivo realizado no Departamento de Neurovisão do Hospital de Olhos de Minas Gerais. Foram revisados todos os registros de crianças que realizaram esse teste de leitura de números sobre o rastreador ocular, homens e mulheres dos 4 aos 12 anos e que foram atendidos de junho de 2007 até setembro de 2019. Desta forma, foram criados 2 grupos, o grupo de intervenção e o grupo controle. O grupo de intervenção tinha 180 participantes, dos quais 67% eram do gênero masculino, e o grupo controle tinha 60 participantes, dos quais 70% eram do gênero masculino. A faixa etária dos dois grupos é de 6 aos 12 anos. E em todos os participantes foi realizado um protocolo clínico funcional para o diagnóstico diferencial com outras condições oftalmológicas, recebendo uma prescrição da correção refracional. O teste utilizou o rastreador ocular Visagraph 3, o qual são uns óculos que não têm lentes e tem sensores infravermelhos que rastreiam a movimentação da pupila. O teste utilizado foi o teste de números, no qual se pede para o participante olhar inicialmente para esse círculo no centro e depois ler a cada linha de números da esquerda para a direita. Foram realizadas 2 leituras. A primeira leitura sem os overlays, que é a leitura de linha de base, e a segunda leitura com os overlays no grupo de intervenção. O grupo controle não utilizou lâmina espectral para a segunda leitura. Para a seleção da lâmina espectral, foi utilizada a escala de percepção visual de leitura. Desta forma, foram obtidos os seguintes resultados. No grupo de intervenção e no grupo controle, nos parâmetros dados pelo rastreador ocular, as fixações, as regressões e a taxa de leitura na primeira e na segunda leitura. Na primeira leitura, a linha de base, nos 2 grupos sem overlay, em média, as fixações, as regressões e a taxa de leitura apresentou valores muito similares, mostrando que os 2 grupos são grupos homogêneos. Já olhando no grupo de intervenção, a primeira versus a segunda leitura, pode ser visto que tanto as fixações como as regressões diminuíram significativamente e a taxa de leitura aumentou.
Já no grupo de controle, quando comparada a primeira com a segunda leitura, em média, os valores dos parâmetros avaliados se mantiveram muito similares, não apresentando uma diferença significativa. E comparando o grupo de intervenção com o grupo controle na segunda leitura, na qual o grupo de intervenção estava com o overlay, pode ser visto que no grupo de intervenção, o número de fixações e de regressões diminuiu quando comparado com o grupo controle e a taxa de leitura aumentou quando comparado com o grupo controle. Para observar esses resultados de uma forma mais gráfica, aqui a linha verde representa o grupo de intervenção e a linha azul representa o grupo controle. Nesse gráfico das fixações a cada 100 números, nesse de regressões a cada 100 números e nesse gráfico de números lidos por minuto, pode ser visto que, da primeira para a segunda leitura, houve uma diferença significativa no grupo de intervenção, mostrando que, com filtros espectrais, as fixações diminuíram em 24%, as regressões diminuíram em 34% e a taxa de leitura aumentou para 33%. Outro resultado que eu considero importante mostrar é a porcentagem das cores que foram escolhidas pelos participantes. Pela minha experiência no doutorado, eu vi que existem poucos trabalhos que mostrem claramente qual que é a porcentagem de cor de overlay que é escolhida pelos participantes. E esse dado pode ser muito importante para caracterizar o espectro de luz visível que é filtrado pelos overlays. Neste caso, por exemplo, mais de 50% das pessoas avaliadas escolheram um filtro que diminuía a intensidade da luz que entrava nos seus sistemas visuais. Então, os resultados obtidos nesse trabalho estão de acordo com outros estudos que foram realizados em crianças com estresse visual, que mostram que houve uma melhoria na oculomotricidade na leitura. Além disso, existe, por exemplo, uma meta-análise que mostrou que 63% da população relata uma melhoria perceptual da qualidade do texto e do conforto visual com o uso de lâminas espectrais, levando a concluir também com outros trabalhos que o uso dos overlays é uma intervenção segura e não invasiva para aliviar os sintomas de estresse visual e melhorar o desempenho da leitura. Existem poucos trabalhos que avaliaram essa condição sem o uso de tarefas que envolvessem a leitura. Nesse trabalho, por exemplo, que foi realizado em crianças com espectro autista, foi realizada uma tarefa de discriminação de objetos. Os resultados mostraram que, com o uso das overlays, houve uma melhora nessa discriminação em 61%, quando comparado com o grupo controle, e que, por exemplo, em crianças que conseguiam fazer a leitura, houve uma melhora de 74% nessa taxa de leitura. Em outro trabalho também realizado com crianças com espectro autista, mostrou que o uso de filtros espectrais melhorou o julgamento de intensidade emocional quando o estímulo foram expressões faciais. Isso mostra que existe uma ligação entre o estresse visual e algumas deficiências no processamento das expressões faciais em indivíduos com transtorno do espectro autista. Um outro trabalho também, realizado nessa mesma categoria de crianças, mostra que o uso das overlays melhora em 18% o reconhecimento de expressões faciais de emoção. Essa melhoria não aconteceu no grupo controle. E também a taxa de leitura aumentou com o uso das lâminas espectrais nesse grupo de estudo. Desta forma, então, podemos concluir que esse tipo de intervenção de tarefas que não envolvem diretamente leitura de textos poderia
permitir uma identificação precoce tanto do estresse visual como de dificuldades na oculomotricidade e o efeito das lâminas espectrais. Esse trabalho mostrou a relevância do rastreador ocular como uma ferramenta para avaliação clínica e na pesquisa. Especificamente nesse estudo, foi visto que o uso de lâminas espectrais melhora os 3 parâmetros indexados pelo rastreador ocular na leitura do texto de números, que são melhoria da diminuição da fixação ocular, diminuição das regressões e um aumento na taxa de leitura quando comparado com a linha de base e o grupo controle. Então, de maneira geral, pode ser concluído que o uso das overlays é uma intervenção segura e não invasiva para aliviar os sintomas de estresse visual e melhorar o desempenho na leitura. São as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada a vocês pela atenção, a comissão organizadora por levar para nós esse maravilhoso congresso. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, também está meu e-mail. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, professora doutora Ana Isabel Guzmán, pela ótima apresentação. Revelou a importância da avaliação com tarefas mais simples de leitura, que não envolva a leitura de palavras ou de textos, então facilitando a investigação daquelas crianças que ainda não estão alfabetizadas ou com dificuldade de leitura. Com uma tarefa simples de leitura de números e o uso de um rastreador ocular, se consegue objetivamente quantificar o número de fixações, regressões e o número de números lidos por minuto. Com isso, se consegue um contraste para saber o efeito das lâminas espectrais e verificar se há a probabilidade de um estresse visual subjacente àquela dificuldade. Muito obrigado pela tua contribuição, professora Ana Isabel Guzmán. Agora vamos partir para um breve intervalo de 20 minutos, onde retornaremos com a professora doutora Márcia Guimarães e mais 3 palestras. Então, até daqui a pouco.
Olá, sejam bem-vindos de volta à sessão 2 do 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Agora vamos retomar com a palestra da professora doutora Márcia Reis Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais. Doutora Márcia possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em oftalmologia pela Faculdade de Ciências Médicas, mestre em Biologia Molecular pela Universidade de Paris 5, doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fellowship na Inglaterra, nos Estados Unidos, e atualmente é diretora clínica e chefe do Departamento de Neurovisão do Hospital de Olhos de Minas Gerais. A palestra será os efeitos das lâminas espectrais em parâmetros visuais e na habilidade de leitura, revisão integrativa de 1980 a 2008. Então, agora, com a palavra, a professora doutora Márcia Reis Guimarães. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam gostando dos nossos temas que estão sendo abordados nesse 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Nós caprichamos na escolha de temas e palestrantes, como vocês estão vendo, e hoje a gente começa, então, a segunda sessão, onde vão ser abordados, então, os distúrbios de aprendizagem de uma maneira mais clínica, um enfoque um pouco mais aplicativo, então, da parte, então, dos recursos que a gente tem na parte de neurociências em prol da educação e da aprendizagem. E vamos, então, começando a minha palestra, nós vamos falar sobre os efeitos das overlays, né, das nossas conhecidas overlays, em parâmetros de leitura, e o que eu gostaria que eu fiquei muito entusiasmada com esse tema, foi justamente porque essa revisão cobre o início do trabalho, quando foram desenvolvidos os overlays, até 2008, quando então a gente já estava organizando o LAPAM, junto com a UFMG, nós já tínhamos começado a ter, então, todo esse grande esforço dos cientistas e dos pesquisadores, dos pedagogos em prol da educação e visão. Então, eu gosto muito, porque, como vocês vão ver nessas apresentações que nós vamos fazer, havia um hiato entre o que a gente via na prática, como oftalmologistas, que havia um estudo de visão clássico e não apareciam justificativas para as queixas que a pessoa apresentava. Havia uma dificuldade para avaliar esses pacientes e o que a gente via é que, apesar das queixas, e às vezes injustificadas do ponto de vista oftalmológico, havia uma melhora evidente, nítida, quando se colocava um overlay. Era nítido na leitura, era uma coisa que às vezes parecia assim, inacreditável, sabe? Eu acredito que vocês que já lidam nesse tema, às vezes a gente tem vontade assim, de comemorar, falar aquele yes, porque é inacreditável a melhora que dá nesses pacientes. A gente e é uma coisa maravilhosa também, porque às vezes a própria mãe que está acompanhando a avaliação, e ela conhece a leitura do filho, e conhece a leitura do filho, quando se coloca o overlay, a mãe fica numa satisfação imensa, né? Porque ela vê a diferença. Então, a gente via a diferença, ela é audível, ela é notável, pode-se ver, assim, evidentemente ali, a compreensão melhora, tudo, e aonde que estava o substrato disso aqui? Né? Então, o que eu, como oftalmologista, sabia? Eu sabia que visão usa luz, e luz, né? Na verdade, o espectro eletromagnético visível é aquilo que tem no arco-íris, são os comprimentos de onda eletromagnéticos. E a gente sabia que a cor podia fazer alguma diferença, porque, afinal de contas, a visão humana ela foi feita para detectar os parâmetros, né? Para separar figura, fundo, as cenas visuais, por contraste, por borda, por diferentes cores, etc., e identificar isso nas mudanças ambientais, com movimento ou não. Então, isso a gente sabia. Tá? E
sabíamos também que para avaliar esse nível de função, de desempenho, eram precisos usar testes psicofísicos, que nós já usávamos, tá? Também na prática desde 1994. Mas o que afinal de contas, embasava, né, esse trabalho? Por que nós, inclusive, realmente apoiamos o uso de overlays? E vocês vão ver que havia todo um substrato científico, mas também sabíamos que a cor é fundamental para estimular, para o estímulo, para o desempenho visual, para o nosso cérebro trabalhar bem. E vocês vejam essas imagens aqui de baixo, né? Nós estamos aqui, olha, com 3 imagens, e dá para a gente ver a nossa qualidade de adaptação, né? Que é uma coisa maravilhosa que o ser humano tem, ele consegue ter uma visão diurna, uma visão noturna, através de contraste, de cor e tudo, e a gente ainda tem uma visão, olha só, de posição. Vocês veem aqui esses primeiros raminhos do trigo aqui, lá atrás a floresta, a mesma coisa aqui num pôr de sol, você vê a silhueta do carro, com um pouquinho mais de cuidado, aqui você consegue saber que tem uma montanha um pouco mais diferente na outra. Então, isso aí era a adaptação que a gente sabe que a visão humana tem. Isso é muito importante, né? Mas, pensando bem agora, vamos levar isso para outras coisas, que são, no caso, o contraste específico branco e preto, que é diferente das cenas naturais que a gente tem, que eu mostrei no slide anterior, né? Então, aqui, quando nós vamos falar em texto e etc., é muito mais difícil, porque os elementos são muito idênticos. Olha aqui, não é mais aqui são elementos aqui gráficos, né, mais ou menos parecidos, e nós vamos ter de varrer os olhos no texto para conseguir leitura. Então, essa organização cromática ou acromática, de cor, de contraste e tudo, começa a ser ainda mais importante. E o que nós vimos é que a organização cromática, ela ajuda principalmente naquele contraste de detecção do grafema, ou seja, da forma da letra, né? Para ajudar, então, na conversão do grafema com a parte do som, para que a gente faça uma leitura satisfatória. E nós já sabíamos que a cor poderia ser um facilitador da capacidade, então, de segregar, organizar e também localizar as palavras no texto. E é muito diferente uma coisa da outra. E então, gente, nós já fazíamos isso em 1994. Nós estávamos usando isso aqui. Portanto, quando nós fomos introduzidos à técnica de Ellen Irlen e vimos o efeito que ela tinha, para a gente não era assim tanta novidade, porque a gente já tinha mais essa sensação da parte básica da visão, de como a visão funciona. Então, essas investigações já estavam sendo utilizadas, e a gente sabe que a gente usa isso em visão subnormal, nós usávamos isso na clínica, mas passamos, então, a usar isso também na parte dos pacientes que tinham distúrbios de leitura e aprendizagem. E, em 2008, esse trabalho estava tão, assim, significativo, que nós organizamos, então, o LAPAN, onde isso foi direcionado para uma metodologia científica cada vez maior. E, nesse momento, nós nos perguntamos, o que tem na literatura que comprova isso que nós vemos na prática do dia a dia? Então, o que havia com relação aos overlays, a essas folhas, né, que a gente usa e que realmente fazem um impacto no acesso à informação de texto. E o que eu vou falar aqui agora é essa revisão integrativa da literatura de 1990 até 2008, né? E isso é publicado em vários artigos, levando, então, a um ponto bem mais específico do efeito que eles têm no estresse visual ou na síndrome de Irlen, que são distúrbios do processamento visual, ou seja, eles não são necessariamente um distúrbio de acuidade visual, não é uma doença na visão, não é uma patologia visual. Os indivíduos podem estar usando seus óculos, suas lentes de contato, ou não precisando não ouvir, mas ainda assim, eles têm uma dificuldade no processamento. Eles aparecem com distorções na hora da leitura, eles têm um desconforto, um lagrimejamento, uma fotossensibilidade maior, esse piscar, e mais ainda, que sempre me preocupou muito, é o fato de que muitas crianças e jovens, eles têm também cefaleias, eles têm enxaquecas, à medida que eles vão fazendo
a leitura, que eles vão estudando por mais tempo. Ou seja, uma causa visual que provoca um estresse, que leva, então, a um sintoma grave, que é uma enxaqueca, uma cefaleia. Quem tem uma enxaqueca e cefaleia sabe como é desconfortável trabalhar nessas condições. E ainda havia um outro fator, a irritabilidade, a ansiedade, muitas vezes, porque vai aumentando o desconforto, a pessoa precisa estudar, está numa sala de aula, está no seu ambiente laboral, então isso era uma preocupação muito grande que a gente tinha. Então, o estresse visual é um problema impactante, e a literatura mostra isso de uma maneira muito completa. Então, nessa revisão, nós vamos falar dos overlays, que são essas lâminas de acetato colorido, né? Que são resistentes, porque elas vão ser usadas e manejadas em sala de aula, nós podemos colocá-las na tela do computador, tem várias opções de tonalidade, combinadas, chegam a 40 opções, e o que a gente via é que esse recurso assistivo, por que recurso assistivo? Esse é um nome especial, porque o recurso assistivo, ele melhora a condição, ele dá àquela pessoa uma condição de exercer o seu trabalho de uma forma mais satisfatória, seja ele um trabalho de aprendizagem na escola, ou o aprendizado laboral, ou simplesmente ler por prazer da leitura. Então, esse recurso é muito importante, e ele melhorava muito, ele prevenia o estresse, aquele desconforto e toda aquela irritabilidade que muitas vezes era previsto. Então, o que esse overlay faz? E o que nós vimos? Haviam artigos muito interessantes, muito importantes, inclusive, uma das coisas que eu achei mais fantástico é que já estava lá. Como é que, às vezes, a gente tem indícios claros e a gente não soma 2 mais 2 fazendo 4? Já estava lá muita coisa. E que, no início, as pessoas não tinham essa noção ainda. Mas eu vou discutir isso quando abordar algum desses 36 artigos, que serão todos citados no final, para que vocês possam consultá-los devidamente, mas nós vamos falar de alguns que foram mais importantes para aquilo que é relevante hoje, na década de 20 a 30, né? Ou seja, quase 40 anos depois deles serem praticamente criados pela doutora Ellen Ehrlich. E vocês vão ver que esses trabalhos estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão na Austrália, e são trabalhos de muita relevância em termos de, principalmente, começa com estudos escolares e depois vão para a população adulta e outros que eu vou citar aqui. Mas eu vou citar particularmente com vocês 11 que eu achei que foram fundamentais. Por quê? Porque eles foram feitos comparando algumas coisas, algumas características, algumas manifestações de estresse visual que merecem ser, de certo modo, enfatizadas. Então, tem de vários autores, na Austrália, nos Estados Unidos, mas eu queria citar alguns. Entre eles, gente, um dos mais interessantes é esse trabalho que foi feito pelo Robinson, Foreman e Deer em 1996. Já se vão lá uns bons 25 anos, né, disso. Mas nesse trabalho, eles viram, gente, da incidência familiar da síndrome de Irlen, que hoje é mais do que claro, a gente trabalha e sabe disso conversando com as famílias, né? Eu tenho caso aqui que eu tratei o neto, a mãe e depois o avô, né? É muito interessante isso, mas eles conseguiram, numa metodologia de boa qualidade, seguindo parâmetros científicos, comprovar essa associação. Assim como o mesmo Robinson, que foi um grande estudioso da síndrome de Irlen, com McGregor Roberts e outros, em 2001, eles conseguiram ir um passo além e mostrarem que há alterações na bioquímica cerebral. Isso, gente, em 2001. Hoje, isso é uma coisa totalmente habitual. Nós sabemos que o estresse provoca danos neurológicos severos, por causa justamente de toda aquela bioquímica cerebral alterada. A gente sabe o valor das endorfinas, a gente consegue quantificar, mas em 2001, eles já mostravam que a fadiga crônica, os sintomas do estresse visual estavam presentes. E havia uma alteração no sangue, havia uma alteração no plasma, na urina, que sugeriam alterações no próprio sistema imunológico, que hoje já são totalmente aceitas e compreendidas. Um outro trabalho muito importante, foi um trabalho que foi feito, gente, com população prisional.
olha a importância de um trabalho. Esse trabalho foi em 2000, mostrando que a prevalência do estresse visual, esse foi feito com síndrome de Ehlers, especificamente falando, usando a metodologia Ehlers, e, gente, 90% da população prisional que tinha desconforto e dificuldade com leitura, tá, eram beneficiados com o uso de um overlay. 90%. Nos Estados Unidos, quando o presidiário não tem uma boa escolaridade, ele vai ter aulas na escola para ele aprender a ler bem, ele vai aprender a ter uma profissão. Isso é muito importante, isso é resgate de cidadania, diminuir a volta, né, o retorno à prisão. Olha, não precisa nem falar agora, fazendo uma associação disso com a realidade brasileira. Então, a perspectiva é muito severa. O Robinson, aquele mesmo Robinson de antes, fez um outro trabalho brilhante, onde ele observou a interpretação da emoção a partir da expressão facial. Quando as crianças tinham dificuldades no processamento visual, não era tão bom. E eles conseguiam melhorar a interpretação da leitura facial usando, que tinha um transtorno de aprendizagem, usando o overlay. Olha que coisa interessante. Então, a gente sabe disso aí também, mais tarde, um pouquinho para frente, quando isso foi feito em autistas, inclusive, né? Tem um trabalho com crianças autistas, que eu vou falar daqui a pouquinho, que eles já viam também que a criança autista, sob o uso de um overlay, ela tinha uma melhora, um desempenho muito melhor. Então, esses outros trabalhos também foram muito importantes, que a gente vê. Esse outro trabalho que fala como fazer um teste de leitura sem e com overlay, de uma forma que um método ideal, foi muito importante. Overlays e a textura, o acesso à leitura também foi muito importante. E, então, o que vocês veem? Que a qualidade de acesso ao texto melhorava muito. Então, gente, são estudos de 99, do ano 2000, isso já estava totalmente demonstrado. Esse outro trabalho, interessantíssimo, que foi feito em 99 também, mostrando que não é qualquer overlay, existe uma especificidade em relação ao overlay de cada pessoa, e, inclusive, o espectro de ação de um overlay, que só está voltado para o texto, é diferente quando a gente usa o filtro no óculos. Então, são parâmetros, né, totalmente distintos. Isso é também muito importante. A gente sabe que hoje não é o mesmo filtro e o mesmo overlay, muito raro de acontecer. Não havia um efeito placebo, havia uma relação muito importante, foi um estudo randomizado, portanto, não é qualquer overlay que serve, e qualquer artigo de literatura que fale que o overlay é bom ou não é bom, baseado em 2, 3 overlays, está absolutamente sem embasamento científico para isso. É preciso selecioná-lo de acordo com cada indivíduo. Tá? Esse outro trabalho, para mim, o oftalmologista, tem um valor incrível, que foi feito, esse trabalho feito aqui em 2002, por Evans, tá? E Taylor Wilkins, que é um trabalho que foi feito cuidadoso, onde eles fizeram uma abordagem muito voltada para a parte oftalmológica, para a parte da acuidade visual, para a parte ortóptica, para a gente saber problemas de convergência, problemas de acomodação, etc., porque muitas vezes eles alegam que as dificuldades de leitura são porque a pessoa tem uma insuficiência de convergência ou ela tem uma dificuldade de acomodação, e eles conseguiram mostrar que as disfunções não são a causa, tá, do estresse visual. Podem, sim, ser comorbidades, porém, quando a pessoa tem a dificuldade, o estresse visual, independente dessa outra, de terem ou não, os sintomas de dor de cabeça e etc., podem ocorrer sem que haja realmente uma insuficiência de convergência para justificar. Então, é importante que a gente faça isso com muita clareza. Então, o que a gente vê nesses artigos todos? A gente vê que esse outro aqui, por exemplo, diferença na prevalência entre paciente com dislexia e síndrome de Mears-Irlen. A gente vê que o estresse visual pode estar presente nos dois, e não é necessariamente uma causa que explique a dislexia ou que esteja exclusiva. Pode haver uma concomitância, mas a diferença de prevalência nos dois grupos não tem uma significância estatística. É um trabalho muito interessante também. E eu queria ainda
já finalizando, porque você vê que tem muitos trabalhos interessantes, mas eu queria ainda chamar a atenção de vocês para que quanto mais estresse visual, melhor eu ganho de leitura. Então, nós temos, para fazer estudos, selecionar, por exemplo, se você quiser saber se eles funcionam ou não, seja qual a técnica, seja a seleção através do método Irlen, seja através do Intuitive Overlays, que é a técnica do professor Wilkins, na Inglaterra, seja qual for delas, o nível de melhora está proporcional ao tanto de estresse que a pessoa tem. Ou seja, quanto mais severo, melhor será a melhora apresentada. E olha esses dois trabalhos aqui, gente, que fantásticos. Eles estão falando do transtorno do espectro autista. Isso, olha lá, em 2006, as crianças com autismo já eram beneficiadas com um overlay, já era demonstrado. E isso é muito, a gente sabe que isso tem um valor imenso. Imagina a gente começando a trabalhar com a criança autista, a gente sabe que o autista precisa ter uma intervenção precoce, isso já estava mostrado, o transtorno do espectro autista e as melhoras, tá, que ele tem, ele pode ser beneficiado também, colocando esse recurso assistivo também nas formas de reabilitação que a gente oferece, né? E a taxa de leitura no espectro autista também melhora muito. É muito, 75% deles. É uma coisa importante, estatisticamente não precisa nem falar. Então, olha só, gente, está tudo aí, né? Todos esses estudos, inclusive os pacientes com estresse visual, com mais formas de ansiedade, a gente vê isso muito no paciente, melhora na leitura, aquele sentimento de dificuldade, depressivo, aquela reatividade à leitura, tudo isso pode ser atenuado com o uso de um overlay na leitura ou na tela do computador para uma aula online. Eu acho, assim, inquestionável, diante de todas essas aqui, essas apresentações, que o overlay é muito útil na leitura. Portanto, o que vocês veem desde a década de 80, tá? Com a criação dos overlays, esse brilhante trabalho de uma psicóloga americana, que trabalhava com educação também, depois com a criação de outras técnicas de triagem, dos testes de leitura, com a medida que nós fomos ganhando maior rigor metodológico, na década de 90, que foi quando a gente começou a ter mais a neurociências, né? Neurociências aplicadas à visão e aprendizagem, nós vimos que estudos randomizados, tudo isso, comparação com grupos placebo, foi se tornando inquestionável, tá? O quanto que os overlays podem ser úteis na leitura. Então, houve realmente, ao longo do tempo, uma consolidação através desses estudos internacionais, antes de começar o LAPAM, e, inclusive, hoje, nós temos os testes até que vão de 2008, revisão de literatura de 2008, até a presente data. E nós vemos que eles continuam mostrando cada vez mais os excelentes efeitos que tem. Tem uma outra revisão publicada, uma revisão integrativa aqui, se vocês quiserem ver, né? Já está publicado no Cefac. E o que eu gostaria, então, de encerrar, de agradecer muito. Eu quero agradecer a todos, gente, a esses milhares de profissionais da saúde e educação que têm nos acompanhado nesses 18 anos de trabalho, apoiando, pesquisando, fazendo temas de TCC, né? Aos temas hoje, pela universidade, pelos vários laboratórios em várias áreas da UFMG. É importantíssimo que se reconheça cada vez mais, indiscutivelmente, por toda essa revisão de literatura significativa, de peso, de significância metodológica, para que os overlays passem a ser usados cada vez mais, principalmente na população de baixa renda, onde um overlay pode trazer grandes benefícios, principalmente no acesso à alfabetização e ao amor pela leitura e, futuramente, a inserção como cidadão e na parte profissional. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela rica palestra, professora doutora Márcia Guimarães. Conseguiu fazer um apanhado de 3 décadas de estudos internacionais sobre o efeito das lâminas espectrais, e espero que isso sirva de
uma aula para todo mundo que queira iniciar as pesquisas sobre estresse visual e o efeito das lâminas espectrais. Agora, partiremos para a palestra do Matheus Barroso, com a Síndrome de Irlen em debate, diagnóstico e o contexto de intervenção. Matheus possui graduação em História pela Unesp e pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade de Franca. É pedagogo e mestre na área de História Intelectual Latino-Americana, também pela Unesp, e foi bolsista do CNPq. Atualmente, leciona na Unify nos sistemas Objetivo, Poliedro e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado. Com a palavra, Matheus Barroso. Olá, meu nome é Matheus Barroso Sacomã, sou professor da Unify, na cidade de Adamantina, aqui no interior de São Paulo. Também sou psicopedagogo, pedagogo e mestre em História pela Unesp. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Douglas Vilhena e também dizer que sinto muito lisonjeado em participar de um dia muito especial, de debates e palestras sobre a síndrome de Irlen, a utilização dos overlays, e, claro, por contar com a presença da doutora Márcia Guimarães e do Dr. Ricardo Guimarães, essenciais para a temática que estamos discutindo aqui. Primeiramente, gostaria de ressaltar que esse trabalho ele é resultado de algumas pesquisas que foram desenvolvidas há mais ou menos uma década atrás nos meus estudos de pós-graduação em psicopedagogia pela Unifran. Naquele contexto, chamou muito a atenção algumas crianças que apresentavam aspectos da síndrome de Irlen e esses aspectos dificultavam, essas manifestações dificultavam o desenvolvimento da aprendizagem, a aquisição da leitura e propriamente a gente ainda não tinha muito conhecimento do que era de fato a síndrome de Irlen. A partir desses estudos, houve a publicação de um artigo na Revista Brasileira de Psicopedagogia, que eu convido vocês a ler, porque lá a gente vai ter uma discussão mais completa do que nós iremos fazer aqui nessa apresentação. Também resultou uma publicação em uma revista da Inglaterra e a publicação também de um pequeno livro no mercado editorial americano sobre esse tema de diagnóstico e contexto de intervenção. Bom, para falar um pouquinho sobre a síndrome de Irlen, não tem como não falar da Ellen Irlen, que identificou no ano de 1983, lá nos Estados Unidos, a síndrome. Né? E essa síndrome ela se constitui numa alteração visoperceptual, que é originada por um descompasso da aptidão de adaptação à luz, né? Que gera alterações no córtex visual. Seu foco de ação acaba ali se concentrando nos déficits de leitura, né? Que vai gerar nesses indivíduos que manifestam a síndrome, interferindo diretamente assim, no processo de alfabetização, de aprendizagem, também, obviamente, vai acabar afetando o rendimento escolar e também as relações interpessoais. Né? É algo extremamente muito complicado para as crianças que, às vezes, lidam com diversos aspectos diferentes, novos, quando entram na vida escolar e se ela apresenta a síndrome, tudo isso vai ser extremamente mais difícil de experimentar, né? Essa experiência da vida escolar vai se tornar muito mais árdua. Em relação a esse aspecto, a Márcia Guimarães aponta para a gente que a síndrome ela se manifesta através do desfocamento durante o processo de leitura, né? Fotossensibilidade e restrição do campo periférico. Importante em relação às implicações clínicas e como isso vai impactar a qualidade de vida desses indivíduos, né? Importante ressaltar que as pessoas com a síndrome de Irlen, em geral, elas acabam apresentando dificuldades na adaptação a contrastes, por exemplo, figura fundo, tornando difícil a manutenção da atenção visual, gerando dores de cabeça frequentes. Né? Obviamente, a gente precisa analisar caso a caso, né? Mas algumas dessas manifestações acontecem. Elas também vão acabar apresentando uma grande intolerância à luz, principalmente à luz branca, fluorescente, aos faróis. Durante o processo de leitura também as páginas brancas elas se tornam ofuscantes e vai com toda certeza dificultar a ação da leitura e gerar incômodo.
Então, por isso, a complicação nesse processo de aprendizagem, o processo de aquisição da leitura, isso vai interferir também nas diversas disciplinas que serão desenvolvidas com essas crianças. Bom, além disso, né, ela vai, com toda certeza, ocasionar irritabilidade, devido a todas essas dificuldades que se manifestam, distração durante o desempenho de algumas atividades, vai dificultar a visão então, em profundidade, até mesmo a habilidade para detectar a distância correta entre os objetos, contribuindo, por exemplo, para dificultar, né, a vida das pessoas ao praticar esportes, ao subir uma escada, por exemplo, até mesmo dirigir veículos, né? Então, na vida adulta, se a síndrome ela não é identificada e o contexto de intervenção não é desenvolvido, a vida adulta também vai trazer uma série de problemas, né, na vida dessas pessoas. Bom, conjuntamente a esses eventos, né, a gente tem uma série de outras contrariedades que vão acabar ali se manifestando, lógico, respeitando as individualidades, mas, por exemplo, a frustração, ela pode aparecer, a baixa autoestima, a insônia, né, entre outros aspectos que vão dificultar a vida dessas pessoas. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, a gente tem vários, mas são somente alguns de como o texto fica para alguns indivíduos ou para algumas crianças que apresentam a síndrome de Irving, né? Veja que fica de fato muito difícil de conseguir ler um texto nessas especificações, né? Até mesmo assim com as letrinhas saindo do papel, né? É muito, muito complicado. Também trouxe 2 pequenos exemplos aqui que estão disponíveis em vários sites que trabalham a questão da síndrome de Irving, né? Então temos 2 exemplos aqui também de como fica a escrita dessas crianças, né? Então é muito complicado. Aqui pelas palavrinhas a gente pode até entender um pouquinho dessas questões que a gente tinha relatado aqui no último ponto em relação às implicações clínicas na qualidade de vida. Bom, o diagnóstico e o contexto de intervenção, bem rapidamente, né? A gente aqui não tem muito tempo, então nós estamos falando assim tudo de uma maneira bem mais geral e simples, né, sem uma devida profundidade. Bom, é importante ressaltar que a síndrome de Irving ela pode existir simultaneamente com outras dificuldades de aprendizagem. Então, isso vai acabar exigindo uma intervenção de caráter multidisciplinar, e isso é muito importante. Então, você vai ter ajuda ali de pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, oftalmologistas, neurologistas, e, claro, a participação do professor, que se a gente estiver falando de crianças que estão, obviamente, desenvolvendo ali a aprendizagem, estão em idade escolar, é importante que o professor dessas crianças também entenda a necessidade de participação nesse processo de intervenção, né, durante a busca por dirimir essas questões que dificultam a vida da criança, né? Recomenda-se que a detecção ela seja feita, ou até quando a gente tem encaminhamentos, por exemplo, feitos por outros profissionais, por um screener, né, que é uma pessoa especializada na área. Então, segundo o Conselho Brasileiro de Ortóptica, a certificação de screener pode ser obtida nos cursos de distúrbio de aprendizagem relacionados à visão, organizados pela Fundação Hospital de Olhos e pelo Hospital de Olhos de Minas Gerais, Clínica Dr. Ricardo Guimarães, na cidade de Belo Horizonte, é um dos aspectos que a gente está tratando no dia de hoje, né? Essa certificação ela vai capacitar os profissionais das áreas de saúde, de educação, que podem, né, estar desenvolvendo a certificação e que vão acabar atuando por meio do teste do screening ou rastreamento, né, e da aplicação do protocolo padronizado conhecido como método Irving. Esse método ele vai possibilitar a detecção de quais comprimentos específicos da luz visível eles precisam ser anulados para contribuir de fato para que a vida desses indivíduos comece a melhorar, principalmente ao iniciar o processo de escolha das diversas opções de cores dos filtros que serão usados, os overlays, que também hoje é tema dos debates aqui no dia de hoje, né? Com a intenção, então, desses overlays, desses filtros, serem agentes facilitadores ali no desempenho e no conforto visual durante a atividade de leitura, mas contribuindo também para o desenvolvimento de outras atividades no cotidiano, no dia a dia desses indivíduos. Também eu acho interessante a gente ressaltar que o uso dessas sobreposições, né, dos filtros, não vai diminuir a dificuldade de caráter fonético e também não vai aumentar o vocabulário dos indivíduos que estão
utilizando, né? Obviamente, o que vai acontecer é uma facilitação, né? Vai se eliminar as distorções e, por isso, a necessidade de um grupo de profissionais que vão contribuir para que a intervenção seja progressiva e, de fato, efetiva, né? É primordial que a gente tenha um grupo de outros profissionais atuando, de vários profissionais atuando, para que esses indivíduos, essas crianças que manifestem a síndrome de Irlen consigam superar as dificuldades a partir da utilização dos filtros, tá? Mas eles sozinhos não vão conseguir, obviamente, sanar esses aspectos que a gente estava comentando aqui. Bom, trouxe algumas imagens desses filtros, mas como eu falei, esse já é um tema que está sendo debatido aqui, então a utilização dos filtros para leitura, a composição de óculos também, são itens essenciais nesse processo de intervenção, então não vou especificamente me aprofundar muito mais, porque a gente já está acompanhando uma série de elementos sobre o tema no dia de hoje. Bom, falando um pouquinho sobre alguns aspectos dos debates mais recentes que vêm acontecendo em relação à síndrome de Irlen. Alguns estudos, como por exemplo o de Anderson, entre outros pesquisadores, eles questionam que a utilização dessas lentes coloridas, né, elas, na visão deles, não devem ser recomendadas, porque eles associam essa utilização, né, a um resultado clínico que pode estar associado a um efeito placebo, por exemplo, ou o efeito de Hawthorne, né, em que todo o contexto de intervenção, os aspectos psicológicos, tudo ali ao redor desse processo, eles podem induzir uma melhora dos sintomas, independente do método interventivo. Porém, muito interessante, a Márcia Guimarães ressalta que o teste de screening, né, ele é feito após uma avaliação da acuidade visual, sobre a correção refracional atualizada quando necessário. Então, pelo screening, é que vai se verificar os benefícios com a supressão, por exemplo, das distorções visuais, que atrapalham muito a vida das pessoas, pela interposição de umas ou mais dessas transparências, né, coloridas, que vão ser selecionadas aí individualmente, dependendo do indivíduo, nós temos cores diferentes que vão contribuir para resultar nessa melhora que todos buscam no processo de intervenção, né? Então, uma vez determinada essa transparência ideal, o leitor vai passar a utilizar, né, sobre o texto, ou, por exemplo, sobre a tela do computador, né, ou a atividade que ele vai desenvolver utilizando óculos, por exemplo, também, contribuindo, então, para uma melhora. A neutralização das distorções facilita o reconhecimento das palavras lidas, como a gente até já vinha comentando aí nos slides anteriores, mas também cabe ressaltar que não vai permitir que a pessoa leia palavras que ela não sabe. Então, o aprendizado das palavras ele vai ser facilitado por, obviamente, a gente já não ter mais as distorções que vinham sendo apresentadas. Mas, de novo, ressalto aqui a importância de uma assistência nesse processo de aprendizagem, porque sem ela a leitura vai continuar se tornando difícil e estressante, né? Não vai ter milagre a partir dos overlays, é preciso de um trabalho de fato intensivo para que essas dificuldades apresentadas na leitura, na escrita e com toda certeza que vão reverberar nas outras atividades do dia a dia ou dentro da própria escola, né? É extremamente necessário que você tenha uma equipe trabalhando nisso. Bom, seguindo com essa questão dos recentes debates, muitos pesquisadores vêm apresentando uma série de questionamentos sobre a sintomatologia, principalmente devido à similaridade, segundo eles, né, a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, dentro desse aspecto, acho interessante a gente demarcar algumas distinções aqui, né? Então, segundo a Márcia Guimarães, ao contrário da dislexia, algumas alterações estão ausentes, por exemplo, a dificuldade na aquisição da fala, da escrita, percepção auditiva, escrita invertida, pronúncia correta, escrita espelhada e déficits na compreensões de ordens verbais. E nesses casos é imprescindível também a intervenção implementada, supervisionada aí de fonoaudiólogos. Bom, para fechar a nossa discussão, então, muito rapidamente, e ressalto aqui novamente que a gente está apresentando alguns pontos dentro de todo um universo que é muito complexo, e por isso aqui a gente está, na verdade, mais instigando o interesse pela síndrome de Irlen, né? Se a gente for analisar os apontamentos da Helen Irlen, que foi quem identificou a síndrome, a Márcia Guimarães, que eu trouxe aqui também para o nosso debate,
diagnosticar e cuidar das manifestações geradas pela síndrome de Ealing, utilizando o método Ealing, pode contribuir para uma melhora significativa das dificuldades de aprendizagem a partir de, como nós já falamos, dos agentes facilitadores no processamento visual, lógico, conjuntamente a ações de vários profissionais que vão auxiliar no processo interventivo. Agora, durante o conjunto dessas ações, que serão trabalhadas, né, ao longo aí do processo de intervenção, a interdisciplinaridade ela é essencial, e esse era um dos pontos que foi trazido na minha pesquisa inicialmente, lá quando ainda estava desenvolvendo a pós-graduação, né, que era a necessidade de trazer a síndrome de Ealing para o debate em outras áreas também, para que esses profissionais começassem, então, a entender a importância do papel deles nesse processo de intervenção. Tá? Lógico que, independente da tarefa de atenção proposta aí durante todo o processo, que vai exigir muitas coisas complexas, né, toda a questão do desenvolvimento da aprendizagem ela vai acontecer aos poucos. Né? Isso precisa ser também levado em consideração, as coisas não vão acontecer muito rapidamente. É preciso compreender, lógico, obviamente, aceitar as particularidades de cada indivíduo, principalmente quando nós estamos tratando de, quando o nosso objetivo é auxiliar as crianças, né? Considerando que, obviamente, além de minorar essas dificuldades de aprendizagem, dentro desse processo todo, a gente trabalha a formação do ser humano. Nós estamos falando do processo educacional também, de seres humanos que vão conviver em sociedade, que têm seus acertos, seus limites. Então, esse processo, ele não é somente ali, a preocupação não é somente, obviamente, a aquisição ou aprimoramento, digamos assim, da leitura, da escrita. Você tem que trabalhar outros aspectos também com esses indivíduos. Bom, todo o processo de diagnóstico e intervenção da síndrome de Ealing, ele não está livre de questionamentos, obviamente, e por isso é essencial que cada vez mais a gente tenha uma gama maior de estudos mais aprofundados, que vão, obviamente, fornecer para nós subsídios mais sólidos, né, para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo, sempre buscando a melhora, obviamente. E, lógico, pensando também para que as crianças e os adultos possam ter a oportunidade de aprender e viver sem esses obstáculos, acessando um tratamento mais congruente às dificuldades que eles apresentam. Né? Então, na verdade, a minha intenção aqui era trazer alguns aspectos de uma forma bem sucinta, convidar vocês, caso tenham interesse, de procurar as outras publicações para compreenderem melhor essa questão do contexto de diagnóstico e intervenção e a importância da multidisciplinaridade em todo esse processo, né? E aqui passar a conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Ealing. Apresento aqui algumas das referências que nós utilizamos na apresentação de hoje e agradeço novamente a oportunidade de estar participando de um dia tão especial de debates e palestras sobre o tema da síndrome de Ealing. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus Barroso, pela ótima contribuição com o teu estudo, que foi publicado na revista Psicopedagogia. É um estudo que contribui com essa visão da pedagogia para o estresse visual e para a compreensão dessas dificuldades visuais durante a leitura e que muitos participantes relatam, também referida como síndrome de Ealing. Agora, passo a palavra para o advogado Guilherme Carneiro Leão Farias, que falará sobre o reconhecimento jurídico da síndrome de Ealing no modelo de direitos humanos de deficiência. Guilherme possui mestrado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é advogado, empregado público pela Petrobras. Então, com a palavra, Guilherme. Muito obrigado. Boa
tarde a todos. Meu nome é Guilherme Carneiro Leão Farias. É um prazer participar desse 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão. Eu sou advogado, então para mim é uma surpresa participar, né, de um congresso da área biomédica, mas é um imenso prazer. Bem, o trabalho que eu trago o conhecimento de vocês é o reconhecimento jurídico da síndrome de Irving no modelo de direitos humanos de deficiência. Tá? Como eu disse, meu nome é Guilherme Carneiro Leão Farias, eu sou mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Bem, como o tempo que eu tenho é limitado, eu vou me centrar basicamente na distinção entre o modelo de direitos humanos e o modelo individual médico, que é justamente aquele que o modelo de direitos humanos visa superar. O modelo individual médico, ele reconhece a deficiência como um impedimento reconhecido pela legislação. Quer dizer, existe uma relação de identidade entre o conceito de deficiência e o conceito de impedimento ou de incapacidade. Mas não é qualquer impedimento ou qualquer incapacidade que configura uma deficiência. Esse impedimento, essa incapacidade precisa ser também reconhecido num ato normativo. Tá? Então, é um modelo que se centra na característica do indivíduo apenas. Quer dizer, existe um juízo prévio em abstrato de relevância desse impedimento, dessa incapacidade, que torna ele uma pessoa com deficiência. Tá? E, na realidade, a deficiência é encarada simplesmente como um desvio do padrão de normalidade. Tá? E o objetivo desse modelo é a integração da pessoa com deficiência, ou seja, essa pessoa que tem um desvio do padrão de normalidade, por uma questão própria dela, não tem condições de participar igualmente na sociedade, então a sociedade ela precisa buscar a normalização do indivíduo para que essa pessoa possa participar da sociedade, como se a sociedade não tivesse nenhuma participação nele. Tá? Esse modelo ele é exclusivamente biológico, né, porque ele só leva em consideração fatores anatômicos ou fisiológicos do indivíduo, e ele é um modelo fechado, porque ele, como eu disse, ele se baseia em um rol exaustivo de impedimentos reconhecidos pela legislação. E o grande sistema, o principal sistema diagnóstico utilizado para a definição da deficiência é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID. Ou seja, aquilo que não está na CID provavelmente não terá como ser reconhecido como deficiência neste modelo chamado individual ou médio. Por outro lado, o modelo de direitos humanos ele considera a deficiência um produto do impedimento ou da incapacidade pelas barreiras, né? Uma ou mais barreiras, ou seja, ele continua considerando a característica do indivíduo, ele não despreza nem minimiza o aspecto individual da deficiência, mas ele volta os olhos para o despreparo da sociedade em incluir a diferença, né? Incluir pessoas que, em geral, não atendem aqueles padrões, né, de funcionamento, de morfologia, que as pessoas entendem como normal, estabeleceram como normal. Né? E ele é baseado em um juízo em concreto de potencial obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Na realidade, a pessoa com deficiência nada mais é do que uma pessoa que precisa de medidas efetivas, é destinatária de medidas efetivas para que ela efetivamente tenha a sua igualdade assegurada. Tá? No modelo de direitos humanos, poderia considerar que a pessoa com deficiência é isso. Né? É uma pessoa que precisa de medidas, né? Demanda medidas e tem direito a ter essas medidas de reparação
da igualdade, em sua tripla dimensão: igualdade formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento. Esse modelo de direitos humanos, portanto, considera a deficiência como um traço da diversidade humana. Quer dizer, não é um desvio do padrão normal. Quer dizer, todos nós somos diferentes, né? E dentro dessa quantidade enorme de diferenças que existem entre cada indivíduo, a deficiência é um traço, é um fenômeno da humanidade, né? E o objetivo desse modelo é a inclusão ao invés da integração. Ele se volta, na realidade, mais do que enfrentar essas características do indivíduo, ele se volta a identificar e a retirar as barreiras da sociedade. Tá? Ele identifica como um grande problema para a inclusão da pessoa com deficiência são as barreiras, e não exatamente as suas características. Ele tem duas características principais. Tá? Ele é biopsicossocial, porque ele continua a considerar os fatores biológicos, mas ele leva também em consideração os fatores psíquicos e sociais. Quer dizer, é um enfoque muito mais holístico do fenômeno da deficiência do que o modelo médico. E ele é um modelo aberto. Justamente porque a deficiência é um traço da diversidade humana, não se pode imaginar ou conceber que se coloque num rol exaustivo todas as condições que podem configurar deficiência. Tá? Então, ainda que existam reconhecimentos na legislação, esses reconhecimentos precisam ser considerados como meramente exemplificativos, ou seja, aquelas condições que eventualmente não têm um reconhecimento legislativo específico, inequívoco, não se pode dizer de antemão que elas não podem configurar deficiência. E o grande critério, o parâmetro diagnóstico, né, sem prejuízo da CID, que é complementar, mas o grande parâmetro do diagnóstico da deficiência no modelo de direitos humanos é a CIF, que é de 2001. Né? Bem, eu aqui, nesse próximo slide, trago as principais fontes normativas no direito brasileiro que consagram esses dois modelos. O modelo individual médico, ele basicamente está no Decreto 3.298 de 99, que é o regulamento da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, que é um ato normativo muito importante. Tá? Ele disciplina grande parte das medidas da Política Nacional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, especialmente as ações afirmativas. Tá? Só que ele é um ato de 1999, está desatualizado, tá? E ele é um ato infralegal. Tá? Outros atos normativos que eu destacaria, o Decreto 5.296 de 2004, que inclusive atualizou um pouco a redação do 3.298, mas ainda atrelado ao modelo médico mesmo, esse 5.296 sendo posterior à CIF, e duas leis importantes que reconhecem impedimentos que não estão previstos na lei 3.000, no decreto 3.298, que são a lei 2.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que reconhece as pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência, e a recentíssima Lei 14.126 de 2001, que é conhecida como Lei Amália Barros, que reconhece, na realidade esclarece uma divergência que sempre ocorreu em relação à visão monocular. Né? Mas essas duas leis, embora elas sejam constitucionais, elas não são inconstitucionais, mas elas reconhecem impedimentos, ou seja, elas ainda adotam o modelo médico, porque elas simplesmente, a partir do impedimento, elas já reconhecem as pessoas que têm aqueles impedimentos como pessoas com deficiência, sem fazer um juízo em concreto da interação desses impedimentos com as barreiras. Por outro lado, o modelo de direitos humanos, ele está previsto, ele foi introduzido no direito brasileiro pela Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Na realidade, essa convenção ela é muito importante, ela inaugura esse modelo de direitos humanos no mundo, né? Embora ela só se aplique ao sistema
interamericano, mas o principal ato normativo que consagra o modelo de direitos humanos é o Decreto 6.949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que é a segunda convenção da ONU em número de Estados-partes, e essa realmente é que inaugurou no mundo todo o modelo de direitos humanos. Tá? A Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é um resultado direto da ratificação do Brasil da convenção. A convenção exigiu que os países, os Estados-partes, se adaptassem a ela, né? E a principal lei de adaptação, né, da legislação brasileira infraconstitucional à convenção é a Lei Brasileira de Inclusão. O que há de muito importante em relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aqui no direito brasileiro? Ela tem status de ato normativo constitucional, ela é equiparada à emenda à Constituição. Isso coloca esse ato normativo no topo da pirâmide normativa. Quer dizer, todos os atos a ela inferiores precisam ser interpretados à luz do modelo de direitos humanos. E eu trago também o Decreto 9.522, de 2018, que promulga o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual, com outras dificuldades, para ter acesso ao texto impresso. Ele é um tratado setorial, firmado, concluído no âmbito da OMPI, que é a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. Ele está relacionado à acessibilidade a meios de leitura, mas ele é muito importante aqui para o tema da neurociência da visão, como vocês verão mais a seguir. E ele também tem status de emenda à Constituição, isso é muito importante. Bem, nesse slide, eu não quero entrar em grandes detalhes, para não perder muito tempo, mas apenas para que vocês tenham uma noção do que é, porque eu digo que o Decreto de 1298, ele adota o modelo médico. Veja que nas definições, deficiência, incapacidade e deficiência visual, não se tem nenhuma referência ao papel da sociedade, né, na deficiência. Né? Quer dizer, a deficiência ela é vista exclusivamente como uma característica do indivíduo. Né? E o artigo 4º deixa muito claro, né, o caráter fechado desse modelo, né? Quer dizer, é considerado pessoa com deficiência que se enquadra nas seguintes categorias: rol fechado, quer dizer, supostamente quem não está ali, né, não se enquadra nesses incisos desse artigo, não seria pessoa com deficiência. Tá? Isso é um traço do modelo individual médico que, repito, hoje está superado. Isso não quer dizer que esses dois artigos não se apliquem hoje, mas eles precisam ser interpretados à luz do modelo de direitos humanos. E, bem, a definição hoje de pessoas com deficiência, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é essa que eu trago nesse slide. Quer dizer, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Quer dizer, a deficiência, repito, é um produto dos impedimentos, ou seja, das características do indivíduo, pelas barreiras impostas por uma sociedade despreparada para incluir a diferença. Tá? E desse produto, né, dessa interação, surge uma situação de potencial obstrução da participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas, com as pessoas que não têm esses impedimentos. Eu destaco aqui, também creio que não terei tempo para me alongar em relação a isso, mas existem questões de tradução desse preceito na versão brasileira que são bastante preocupantes. Eu destacaria a questão do verbo. Tá? O conceito no Brasil ficou: pessoas com deficiência são aquelas, quando na realidade os textos autênticos, e aqui eu trago dois exemplos, em inglês e em espanhol, e mesmo a versão oficial para português de Portugal,
coloca um verbo incluem, que dá muito mais compatível com esse caráter aberto que a definição das Nações Unidas pretendia. Quer dizer, do jeito que foi colocado no Brasil, parece que todos os impedimentos precisam ser de longo prazo e só podem ter natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Né? Se vocês trocassem o verbo são por o verbo incluem, que é o correto, né? E é aquele com o qual o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional, e, portanto, é o que tem que ser seguido, não adotar uma interpretação literal desse dispositivo. Pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo, mas isso não significa necessariamente que o impedimento do médio prazo ou até mesmo curto prazo não possa ser considerado um impedimento tendente a formar uma deficiência, né? Nem que a natureza desse impedimento precisa necessariamente ser física, mental, intelectual, sensorial. Pode ser orgânica, pode ser neurológica, pode ser de outras naturezas, né? O que, na realidade, a ONU quis aqui foi estabelecer um mínimo, um piso, não um teto, né? Mas eu, infelizmente, não poderei me alongar aqui, senão o meu tempo acaba. E outra definição que eu trago importante é o do Tratado de Marrakech, que é dos beneficiários do Tratado de Marrakech, né? E aí fica também muito claro como a pessoa com síndrome de Irlen pode ser abrangida por essa legislação, embora não exista um reconhecimento explícito ainda em legislação de que a pessoa com síndrome de Irlen é pessoa com deficiência para todos os fins legais. Veja que entre os beneficiários do Tratado de Marrakech estão as pessoas que têm outras deficiências de percepção ou de leitura, para quem é impossível ler material impresso de forma substancialmente equivalente, né? Ou aquelas que são impossibilitadas de alguma maneira de focar ou mover os olhos da forma que normalmente seria apropriado para a leitura. Quer dizer, ali nós temos, principalmente nessa linha C, a questão da oculomotricidade, que é uma característica das pessoas que têm síndrome de Irlen. E mais abaixo ali no quadro, eu mais uma vez trago aqui uma questão de linguística aplicada, né? Mais uma vez, a versão brasileira tem vários problemas de tradução que desvirtuam um pouco o sentido original do tratado, tá? Mas, em conclusão, o que eu posso dizer é que a pessoa com síndrome de Irlen ela pode, sim, ser considerada pessoa com deficiência à luz do modelo de direitos humanos, tá? Se nós retomarmos aquele conceito da Convenção de Nova York, tá? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, nós vamos perceber que todos os elementos que estão ali previstos se adequam, a síndrome de Irlen se adequa a esses elementos, tá? É um impedimento, tá? Porque são déficits no processamento pela via magnocelular. Esses impedimentos eles têm natureza predominantemente sensorial, ou seja, predominantemente porque existe também alguma participação de impedimentos de natureza mental, que na realidade o correto seriam psicossociais, né, ou neurológicos, né? E também podem ter algum impacto de deficiência de natureza física, né? Pela questão da oculomotricidade e tudo, né? Ele é predominantemente sensorial. Agora, ele é um impedimento de natureza sensorial e do tipo visual, mas que não se confunde com os conceitos de cegueira, baixa visão ou visão monocular, né? Ou restrição de 60% do campo visual, como está no decreto 3.298. Pelo decreto 3.298 não seria possível enquadrar a síndrome de Irlen, mas lembrando, ele é um decreto que reflete o modelo médico individual, tá? Nós temos como identificar barreiras, né? A luminância artificial, intermitente de alta temperatura de cor, né? Que está hoje em todos os lugares, né? Eu mesmo estou aqui gravando um vídeo com uma ring light na minha frente, uma tela de computador também na minha frente. O mundo hoje caminha
nesse sentido, né? E as pessoas que têm esse tipo de dificuldade têm que enfrentar essas barreiras, né? São cada vez mais crescentes, né? Eu, por exemplo, na minha infância, eu não tinha nada disso, né? Eu estudei numa escola que tinha lâmpada incandescente, né? Isso foi piorando, né? As crianças hoje já vão começando a vida escolar numa sala com lâmpada fluorescente, que pisca, que tem flicker, num quadro branco. Eu estudei grande parte da minha vida num quadro verde, né? Que tinha mais contraste. Então, quer dizer, o ambiente está mudando, né? Quer dizer, os gatilhos, né, dessa propensão, né, estão se agravando, né? E além, enfim, da predominância de padrões arquitetônicos em linhas horizontais, etc. Tá? A avaliação da síndrome de Irlen, ela precisa ser conduzida por uma equipe multiprofissional interdisciplinar, isso está na própria lei brasileira de inclusão. Agora, é muito importante, justamente pelo desconhecimento, pela falta de conscientização que ainda existe em relação à síndrome de Irlen, que essa equipe multiprofissional interdisciplinar seja capacitada em neurociências da visão. Nós sabemos, e a literatura aponta isso, eu trago isso nas referências do resumo, como a formação dos médicos oftalmologistas carece, em grande parte, desse tipo de conhecimento, né? Muitos profissionais jamais ouviram falar disso, né? Então, é muito importante para que até que a avaliação possa ocorrer de maneira correta, entendam o que significa a síndrome de Irlen, é preciso que essa equipe multiprofissional interdisciplinar seja capacitada em neurociências da visão, né? Existem ajudas técnicas, por exemplo, eu estou usando uma aqui, né, que são os filtros de bloqueio espectral seletivo, mas tem também as transparências plásticas coloridas para leitura, que são conhecidos popularmente como overlays, até mesmo complementos como papel fosco, de cor diversa da branca, barras magnificadoras, itens de chapelaria, até mesmo protetores auriculares para reduzir o impacto dos estímulos auditivos, né? E existem também adaptações razoáveis que esse público exige e precisa, né? Como, por exemplo, o privilégio de iluminação indireta natural, preferencialmente solar, substituição de lâmpadas frias pelas incandescentes ou halógenas, dilação do tempo para a prática de avaliações, por exemplo, como Enem, ou como concursos públicos, ou mesmo na escola, e até mesmo, em alguns casos, o isolamento, né, a realização dessas avaliações numa sala reservada, e para quaisquer atividades com alta demanda visual. Tá? Existem também até casos em que se defere o uso o auxílio de um ledor, né, de um profissional ledor. Então, esses são assim, os principais pontos que eu queria trazer em relação à caracterização da síndrome de Irlen. A mensagem que eu poderia passar para vocês é que, sim, embora não exista um reconhecimento explícito da síndrome de Irlen, uma lei, como, por exemplo, a Lei 2.764, que diz textualmente que a pessoa com transtorno do espectro autista é a pessoa com deficiência para todos os fins legais, isso não impede de que, no caso concreto, para situações que, principalmente, demandem grande carga visual, né, de leitura, e tudo que as pessoas com síndrome de Irlen não possam usufruir das medidas da Política Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, né? O que é importante é perceber exatamente que, em determinadas situações, essas pessoas têm situações de desigualdade, que precisam ser, de alguma forma, solucionadas, precisam ser, de alguma forma, equilibradas, né, para que elas possam ter uma participação em pé de igualdade na sociedade. Então, eu me despeço, mais uma vez agradecendo enormemente a oportunidade
E tomando a liberdade de indicar minha dissertação de mestrado, que acabou de ser publicada pela editora Lumen Juris, onde eu trago maiores detalhes a esse respeito, trago especificamente o caso da síndrome de Irlen, quando trato da solução da porta entreaberta, que é uma solução que eu proponho para a efetivação do modelo de direitos humanos, né? E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Guilherme, pela tua rica contribuição com o 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, assim como as famílias e as pessoas que possuem síndrome de Irlen e estresse visual, com a garantia dos direitos individuais de cada um. Muito obrigado pela tua contribuição. E agora partimos para a última palestra da sessão 2 do nosso segundo dia, com o professor Dr. Ricardo Guimarães, do Hospital de Olhos de Minas Gerais, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em oftalmologia e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui fellowship em Estrasburgo, em Londres e Paris e em Washington. É fundador-presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais e da Fundação Hospital de Olhos de Minas Gerais, assim como do Laboratório de Pesquisa Aplicada a Neurociências da Visão, o LAPAM. Então, agora com a palavra, o professor Dr. Ricardo Guimarães, com a palestra A Luz, os Olhos, a Visão em 2022, uma perspectiva biológica e sensorial. O tema que proponho nessa discussão é de extrema importância para oftalmologistas que trabalham diretamente com a visão, mas também todos os profissionais da área da saúde. A luz natural é essencial para a vida do mundo vegetal e animal. A luz controla o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, reprodutivo e migratório, tanto do mundo animal quanto do mundo vegetal. Ela controla essas mudanças através de alterações da sua composição espectral diária, sazonal e anual. Todos os seres vivos evoluíram há quase 1 bilhão de anos recebendo essas instruções pela luz natural, emanada pelo Sol em ciclos de 24 horas de dia e de noite. E esse ciclo tem se mantido desde o início da vida na Terra, há mais de 600 ou 1 bilhão de anos atrás. Quando o homem dominou o uso do fogo através de tochas, ele conseguiu criar uma iluminação que o auxiliou na sua trajetória, na iluminação de cavernas ou ambientes escuros. Mas o seu uso era pontual, e a noite era noite, o dia era dia. Há pouco mais de 140 anos, nós passamos a usar a iluminação elétrica para iluminar a noite. E há cerca de 3 décadas, nessas últimas 3 décadas, nós substituímos a iluminação elétrica pela luz de LEDs. Devido ao baixo custo energético do LED e a facilidade de a sua implantação, ele passou a ser adotado como padrão em todo o mundo. Em pouco tempo, e criaram um quadro de poluição, e nós criamos um quadro de poluição de luz que tem afetado a nossa vida cotidiana, o nosso sono, o nosso ciclo circadiano, e também a vida dos animais, que usam a luz em seu controle biológico, diário e sazonal. Mas enquanto a luz elétrica oferece um espectro de luz semelhante à luz natural, a luz do LED é diferente em vários aspectos. O objetivo dessa nossa apresentação é, primeiro, questionar quais são os impactos da iluminação a LED na nossa vida e, em segundo lugar, qual o impacto da poluição de luz na saúde. Mas isso considerando que
a luz elétrica, ela produz uma energia luminosa incoerente, multifásica, policromática, com a composição espectral muito semelhante à luz natural. E os LEDs produzem uma energia luminosa que é coerente, monofásica, monocromática, com uma composição espectral própria e diferente da luz natural. Portanto, a base da nossa discussão é: LEDs são diferentes da luz natural e da própria luz elétrica. O segundo objetivo é registrar que nessas últimas décadas nós encontramos um aumento de doenças e distúrbios visuais, de modo muito especial de miopia, um aumento da incidência da prevalência de miopia em todo o mundo. E perguntamos: qual a relação das mudanças de iluminação da lâmpada elétrica para os LEDs e qual a relação do aumento da incidência desses distúrbios? Fazemos agora um registro inicial na nossa discussão, que em 2002 foi descrita uma nova célula na retina humana, chamada IPRGC, ou fotorreceptor intrínseco, presente na camada de células ganglionares da retina, e que esta célula fotorreceptora, ela utiliza uma molécula diferente da rodopsina, ela utiliza a melanopsina, e ela é sensível a um espectro muito estreito de luz, da energia eletromagnética, entre 460 e 490 nanômetros. Nos é curioso fazer o registro de uma célula, depois dos estudos de Carral, ainda no século XIX, nós somente agora, no século XXI, registramos a presença desse segundo fotorreceptor, considerado a grande descoberta do século XXI. E mais importante do que isso, esta célula cria uma via visual, denominada de via visual não relacionada à visão, e ela se conecta diretamente com o sistema nervoso central, tálamo, septo, hipotálamo, mesoencéfalo e medula espinhal, criando uma sinalização, utilizando a luz como a fonte de referência. E esta via, por ser chamada não relacionada à visão, ela conecta diretamente com outras áreas do cérebro responsáveis por vários processos metabólicos, biológicos e comportamentais, como secreção de melatonina, que controla o nosso sexo, o ciclo circadiano, temperatura corporal, secreção de cortisol, alerta, fluxo sanguíneo no cérebro, respostas do eletroencefalograma, expressão genética, performance, desempenho cognitivo, desempenho psicomotor, estudos de curto prazo e de longo prazo, ciclo circadiano, fisiologia do sono. E vejam bem que é uma soma de ações que são controladas pela luz de forma independente por essa via visual, o que dá uma importância muito grande para essa via conectada a partir do fotorreceptor IPRGC. Isso é tão importante que os pesquisadores que se dedicaram a esse estudo, Rosbach, Young e Hall, recebem em 2017 um prêmio Nobel em Fisiologia. Agora vamos registrar alguns aspectos da luz, porque nós estamos comparando diferentes fontes de luz. Luz do dia tem uma composição espectral, luz incandescente ou luz elétrica tem a mesma composição espectral, em que pese as diferenças de quantidade oferecida, de intensidade oferecida por cada uma. Quando nós comparamos com o LED, nós vemos que a luz do dia é totalmente diferente da composição espectral da luz do LED. A luz do dia, a luz natural, tem uma composição bem distribuída, e a luz do LED, ela tem um pico de luz azul exatamente na faixa de sensibilidade do IPRGC.
Quando comparamos a luz elétrica, que já dissemos ser semelhante à luz do dia, nós temos uma constatação que ela é incoerente, como a luz natural, é multifásica e policromática, com um espectro muito próximo à luz natural, enquanto o LED é coerente, monofásico, monocromático, porque ele tem um espectro muito semelhante, muito estreito, monoespectral, portanto, e diferente da luz natural. Portanto, luz elétrica se assemelha à luz natural e luz elétrica é diferente do LED, como o LED é diferente da luz natural. Só para efeito ilustrativo, nós mostramos o que é fase e o que é coerência. Coerência é quando você tem a luz se espalhando em todas as direções, e nós temos dois tipos de fase: a fase espacial, que está relacionada com o comprimento de onda, e a fase temporal, que é o tempo dela dentro da luz. LEDs são monocromáticos, direcionais e coerentes, o que nos permite fazer um canhão de luz com LED. Usar o LED como apontador de uma imagem, mesmo usando uma pequena bateria. Enquanto luz natural e luz incandescente, ou luz elétrica, são incoerentes e polifásicas. A adoção da luz do LED traz para nós um segundo problema, além da diferença com a luz natural, que é a poluição de luz. E nesse quadro, à direita e inferior, nós vemos um comparativo da iluminação nos Estados Unidos nos anos 50. Depois, 20 anos depois, nós vemos muito pouca diferença nessa iluminação. 97, praticamente 30 anos, 20 anos depois, de 70 para 97, são 30 anos, nós temos uma diferença ainda não muito acentuada, mas de 97 ou de 2000 para 2025, uma diferença enorme, e é exatamente nesse período que nós temos a adoção do LED. Esse artigo, chamando a atenção, abril de 2020 ainda, que a poluição de luz traz como problema, primeiro, uma ameaça à saúde humana. Segundo, uma disrupção do ecossistema, porque o LED passou a ser usado em ambientes externos, onde os animais estão expostos e, usando a luz como referência, os animais naquele ecoambiente, marinho ou silvestre, têm todo o seu ciclo alterado pela presença dessa iluminação. E também uma grande consumo de energia, em que pese o LED é mais barato, mas como a energia custa mais barata, mas ele usa em muito maior quantidade. Portanto, poluição de luz é para nós um problema. E aí vem um questionamento. Essa mudança de tecnologia de iluminação em tão curto espaço de tempo poderia ter um efeito negativo na visão e na saúde das pessoas? Exemplos de distúrbios produzidos pela poluição de luz e provavelmente pela mudança para a introdução da nova tecnologia, os LEDs. Alteração do nosso ciclo circadiano. Nós sabemos hoje que dormir é, especialmente para o jovem, um grande problema. Muitas pessoas têm hoje distúrbios de sono, esse é o nosso grande problema, pessoas cansadas porque não conseguem dormir à noite. Olho seco, vamos ver mais à frente, disfotopsias, distúrbios mentais, distúrbios acomodativos, fotofobia, enxaqueca, náusea. Nós não temos tempo aqui nessa discussão para encarar cada uma desses termos, mas vamos passar rapidamente por eles. Vamos ver, por exemplo, miopia. O que nós temos hoje é um aumento de miopia em todo o mundo. Hoje, a miopia afeta mais de 50% da população na Europa. No leste asiático, afeta 53% da população geral, 73% das crianças de idade escolar. Como eu tenho mais crianças afetadas com adulto, é fácil deduzir que a população adulta que usou um tipo diferente de iluminação tem hoje uma incidência de miopia muito menor do que o das crianças. É fácil também supor que essas crianças, 73% das crianças que hoje estão em idade escolar, quando adultos, essa prevalência será de 80%, provavelmente 90% ou mais. E quando nós vamos para crianças na África, onde a introdução dessa tecnologia
ainda não está tão acelerada, apenas 10% das crianças são míopes. Outro estudo na Austrália mostra que a Austrália tem muitos grupos étnicos diferentes vivendo no mesmo país, é um país de imigrantes. Nós temos que diferentes grupos étnicos têm a mesma prevalência de miopia, ou seja, não é uma questão de etnia que faz aumentar a incidência de miopia. A Organização Mundial de Saúde nos fez um aviso recente, há cerca de 8 anos, que a miopia é hoje uma patologia, não é mais apenas um defeito refracional, e ela vai se tornar a causa mais comum de deficiência visual irreversível e cegueira em todo o mundo. Miopia é, portanto, hoje um problema de saúde pública, porque ela aumenta o risco de outras doenças oculares, como catarata, glaucoma, descolamento de retina, que podem causar uma perda irreversível da visão. E ela é, mais que tudo, um problema socioeconômico, porque ela é inabilitante, mesmo quando corrigida. São várias as profissões que excluem da sua seleção pessoas com determinado grau de miopia, porque essas pessoas dependem de correções que muitas vezes inabilita para profissões que exigem grande mobilidade. Uma delas é, por exemplo, não podem servir as Forças Armadas, não podem ser mergulhadores, não podem trabalhar no Corpo de Bombeiros. Né? São várias profissões que são incompatíveis com a miopia. No estudo no Brasil, o Brasil é um país pobre em estatística, mas vejam bem, esse trabalho ainda de 2015, mostrando que 70% das crianças de idade escolar, feito por um trabalho pelo Instituto Burnier em Campinas, apresentava algum tipo de dificuldade para a leitura, mostrando que o problema é prevalente no Brasil também. Mas o mais interessante é isso. Depois de muito estudar a aceleração da miopia, chegamos à conclusão que, para interromper o crescimento da miopia, nós precisamos recomendar às crianças pelo menos 3 horas de exposição à luz natural. Com essas 3 horas, eu consigo interromper o desenvolvimento da miopia. O que equivale a dizer que a dieta espectral de uma pessoa míope é de pelo menos 3 horas para que ela evite o desenvolvimento da miopia. Então, aqui nós temos uma associação clara entre saúde e luz natural, para não dizer uma associação negativa entre a miopia e o uso do LED. A ausência de luz também é necessária para que a gente sintetize melatonina e a gente possa ter um ciclo circadiano normal. Ou seja, preciso de uma dieta de luz, assim como eu preciso de ausência de luz para ter um ciclo circadiano normal. Olho seco. Esse slide é agora de 2021, setembro de 2021, é da Academia Americana de Oftalmologia, e ela pergunta: por que é tão difícil tratar o olho seco? Não há tratamento que dê conta do olho seco, porque se ele permanece no mesmo ambiente de iluminação, eu continuo com a persistência do sintoma. Ele está relacionado à exposição à energia eletromagnética na faixa da iluminação que nós utilizamos hoje. Nós utilizamos hoje luz de LED tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente profissional. Trabalhamos a maior parte do tempo em ambientes fechados, e daí a grande dificuldade. Esse outro artigo é interessante. A disforia trigeminal é um outro nome do olho seco, e esse artigo pergunta: olho seco é a autoestrada para o inferno, porque é tão difícil tratar essa condição e ela inferniza tanto os nossos pacientes, que recebeu esse título sugestivo para demonstrar a gravidade da doença. Esse trabalho, agora de 2018, fez uma correlação na literatura sobre a influência potencial da luz de LED com doença mental. Ele não é conclusivo, mas diz que o nosso conhecimento expande rapidamente, nós precisamos continuar a estudar essa influência, mas há uma sugestão muito grande de que o LED possa estar associado ao aumento de doença mental.
Quais são as nossas conclusões nessas colocações que fazemos rapidamente? Primeiro, que há uma relação de causa e efeito do aumento da incidência de distúrbios visuais com a mudança de iluminação da luz elétrica para LEDs. Importante registrar que a luz é transcodificada para sinal neural na retina, mas nós não conhecemos o código neural dessa transcodificação. Mas certamente existe um alfabeto que a retina utiliza para fazer essa transcodificação, desenvolvida ao longo de milhões de anos de evolução. E certamente esse alfabeto está baseado em propriedades da luz, tal como composição espectral, frequência, coerência, fase, luminância e muitos outros atributos da energia eletromagnética que nós identificamos como energia do espectro visível. Portanto, conclusão final, a luz é a matéria-prima da visão e nós estamos modificando essa matéria-prima. E é fácil comparar com o nosso alimento natural. Se eu uso um alimento sintético, eu posso não ter o mesmo efeito nutricional. O fato é, vivemos hoje imersos numa banheira de energia eletromagnética e nós ainda não temos uma dimensão correta de qual é o impacto que esta energia eletromagnética que nós estamos expostos, de telefone celular, rádio, televisão, comunicação entre equipamentos, todo o instrumento hoje, quase todos são usados sem fio, e isso é que constitui o nosso ambiente invisível dessa banheira. Importante mostrar que a vida se desenvolve há cerca de 1 bilhão de anos, a visão há cerca de 600 milhões de anos, e durante todo esse período, a energia eletromagnética, a luz, ela permaneceu imutável, e muito provavelmente, ao longo dessa evolução, todos nós nos adaptamos a essa energia. Lembrando aí a frase do Obzhansky, que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Essa citação ela é importante para nós. Conclusão, luz natural é importante, especialmente na prevenção da miopia. A luz natural proveniente da luz da energia solar é biologicamente necessária não apenas para a visão, mas também no controle dos nossos relógios biológicos para uma vida sustentável e saudável. Mas nós não sabemos ainda qual é a nossa dieta espectral mínima. Sabemos na miopia, que é de 3 horas, mas qual será a para o olho seco? Qual será para a doença mental? Qual será a dieta espectral mínima que nós precisamos para evitar outras condições? É extremamente difícil para nós hoje mudar, sair da iluminação artificial de LED, pelas suas qualidades, pelo seu custo, mas é também muito difícil criar uma iluminação artificial que seja semelhante à luz natural, imitando as propriedades da luz natural e combinar isso numa única fonte de luz, incluindo aí propriedades como faixa espectral, incoerência, variações ao longo do dia e do ano, a sincronia de fase, distribuição geoespacial, frequência de cintilação, polarização, luminância e várias outras propriedades da luz natural. Lembrando, luz para visão, para cones e bastonetes, eu preciso enxergar, mas a luz do controle biológico é via os nossos fotorreceptores intrínsecos, os IPRGC, e que nós precisamos, pelo menos nós sabemos hoje, que no mínimo de 3 horas de exposição à luz natural. Quem é que hoje consegue 3 horas de exposição à luz natural? Muito pouca gente, certamente. Muito obrigado pela atenção e fica aí a nossa referência do LAPAN, Laboratório de Pesquisa Aplicada a Neurociências da Visão, onde nós estamos estudando essa condição. Muito obrigado, até mais. Muito obrigado, professor Dr. Ricardo Guimarães, com a tua contribuição, com essa tua visão para o futuro, uma visão que agrega às neurociências da visão.
Encerramos hoje o nosso segundo dia do 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão e amanhã retornaremos às 14h com as pesquisas básicas de laboratório em neurovisão. Então, espero amanhã todos aqui no YouTube para assistir o nosso congresso. Um grande abraço e até amanhã.